Olá, pessoal. Depois de uma semana de descanso, vamos retornar e o nosso assunto continua sendo o magnetismo, ok? Dessa vez vamos destacar aqui o campo magnético de um ímã, tudo bem? Bom, na verdade, o estudo do magnetismo ele serve para a gente como uma introdução ao eletromagnetismo, ok? O eletromagnetismo é a junção da eletricidade com o magnetismo que possibilitou gerar energia em grande escala, tudo bem? Antes do desenvolvimento do eletromagnetismo, o homem já gerava energia com pilhas cada vez maiores, ok? Mas quem possibilitou gerar energia numa escala mundial, né? Hoje nós temos uma população mundial de aproximadamente 7 bilhões de seres humanos, né? Nem todos têm acesso à energia elétrica, mas o que possibilitou essa geração grande de energia é exatamente o eletromagnetismo, ok? Por isso que a gente está estudando magnetismo para depois entrar em eletromag. Bom, aqui está falando um pouco da importância da eletricidade no nosso dia a dia, não é? A primeira descoberta importante sobre essa relação da eletricidade com o magnetismo foi feita por este camarada aqui, Hans Christian Ørsted, ok? Em 1820. Tá? Então, antes disso, só trabalhavam com pilhas e geralmente era para fazer algum tipo de experimento, não é? Não havia essa domesticação da eletricidade que nós temos hoje, tudo bem? Bom, então o que seria o campo magnético de um ímã? Imagine que eu tenho um ímã aqui, polo sul, polo norte, ok? Em volta deste ímã, em torno deste ímã, bom, então em volta do ímã tem uma região que ele é capaz de perturbar, ok? Qualquer pedaço de metal que se aproxime aqui vai sentir essa atração, tudo bem? Então os cientistas atribuíram a todo o ímã um campo magnético. Seria a região em torno dele em que ele consegue produzir algum tipo de perturbação, tudo bem? E esse campo magnético ele vai diminuindo conforme você vai se afastando do ímã, ok? Ele é inversamente proporcional à distância, ok? E essa bússola aqui, pessoal? Essa bússola nada mais é do que um detector de magnetismo, tá? A bússola ela é constituída por uma agulha magnetizada que vai identificar ali em cada região para onde está apontando o magnetismo, ok? Então na figura B foi destacada uma seta aqui, que na verdade é um vetor do campo magnético, tá? Então o campo magnético vai ser representado pela letra B, tá? E é uma grandeza vetorial. Por que grandeza vetorial? Porque ela tem três características: a intensidade, que é de acordo com o tamanho da seta, a direção e o sentido, tudo bem? Bom, então esse vetor campo magnético pode ser indicado por uma bússola, tudo bem? Bom, então imagine que você tenha uma bússola e possa mapear toda uma região em torno de um ímã, ok? Você vai ter vários vetores aqui, ó, vetor 1, vetor 2, vetor 3, tá? E aí, a somatória desses vetores vai te dar as linhas de indução, ok? Você vai perceber que as linhas sempre saem do norte e vão em direção ao sul, ok? Então essas linhas vão fazendo essa curva, saindo do norte e indo para o sul, tudo bem? Bom, existe um acúmulo de linhas nos polos dos ímãs, ok? Se você destacar uma região aqui do polo, você percebe aqui, nesse exemplo, 5 linhas saindo, né? No outro polo também. Então a concentração do campo magnético sempre é maior perto dos polos, ok? Bom, por que que o ímã tem polo norte e polo sul, né? Tem aluno que confunde, achando que o ímã tem polo positivo e polo negativo. Positivo e negativo a gente usa para cargas elétricas, tudo bem? Quando se trata de magnetismo, é polo norte e polo sul, tá? E a razão dessa nomenclatura é justamente porque o nosso planeta tem um campo magnético, ok? A gente não percebe, mas
existe um campo magnético passando por nós, tudo bem? Quem é capaz de detectar isso é justamente a bússola. Então, o campo magnético terrestre está representado aqui neste desenho. É como se houvesse um gigante ímã dentro do planeta, ok? E existe um detalhe importante que a polaridade é inversa. Aqui em cima, que seria o polo, é o polo norte geográfico, quase coincide com o polo sul magnético, tá? Por que quase? Porque tem uma diferença aqui, um pequeno deslocamento, pequeno, pensar na dimensão como um todo, né? Bom, então o polo norte geográfico está próximo ao polo sul magnético. E o contrário acontece aqui embaixo. O polo sul geográfico está próximo ao polo norte magnético, tá? E aqui as linhas de indução, como a gente viu no slide anterior, elas sempre saem do norte e vão fechar aqui no polo sul magnético, ok? Bom, então essas descobertas aqui se devem muito aos trabalhos de um médico, né, um médico e cientista, William Gilbert, que em 1600 publicou um trabalho aí detalhando como seria este campo magnético e dizendo que a Terra se comporta como um ímã gigante, ok? Bom, hoje nosso entendimento é que esse magnetismo terrestre se deve à parte interna do planeta, uma região onde você tem metais líquidos que não acompanham exatamente a rotação da Terra. A gente sabe que a rotação da Terra aí é de uma volta a cada 24 horas, não é? E existe lá no interior do planeta uma parte líquida que está girando um pouco mais rápido. Então existe um descompasso de rotação e cargas carregadas estão ali na parte do metal líquido. E essas cargas carregadas eletricamente é que vão gerar esse magnetismo terrestre. Então essa é a explicação aceita pela ciência hoje, tudo bem? O do porquê existe esse campo magnético terrestre. Bom, o campo magnético terrestre ele é muito importante porque ele nos protege da radiação solar. Tá? A gente recebe aqui vários tipos de radiação proveniente do Sol, ok? A gente recebe calor, luz, né? Tem aí protetor solar que te protege do UVA, UVB, UVC, né? Seria ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. Mas existem outras radiações que nem chegam aqui no nosso planeta graças ao nosso campo magnético, que funciona como um escudo para alguns tipos de radiação, ok? Radiações que poderiam ser fatais para a vida aqui no planeta. Tudo bem? Então, é fundamental o nosso campo magnético aqui para a preservação da vida. Bom, outro efeito interessante é que algumas partículas ficam presas aqui no campo magnético terrestre, elas vão espiralando aqui, presas no campo magnético, e se concentram próximo do polo. Tá? Essas partículas solares, quando interagem com o magnetismo da Terra e se concentram aqui próximo ao polo, geram imagens que ficaram famosas aí, que são as auroras boreais. Tá? Existe também a aurora austral, né? Seria no outro polo. Então se você jogar no Google aí, a aurora boreal, você vai ver imagens espetaculares devido a este fenômeno do campo magnético terrestre com a radiação proveniente do Sol. Tudo bem? Bom, outra curiosidade é que algumas aves migratórias conseguem perceber esse magnetismo da Terra. Então é como se dentro da ave houvesse um GPS natural dela, ela consegue sentir esse magnetismo e usa isso para se orientar em grandes viagens, né? Quando elas precisam migrar grandes distâncias, elas se orientam pelo magnetismo terrestre, ok? E aqui está dizendo, ó, cientistas identificaram quais neurônios dos pombos são capazes de interpretar a direção, intensidade e polaridade de um determinado campo magnético.
habilidade que permite que as aves direcionem seus voos como entre aspas, um GPS natural, ok? Isso aqui é uma reportagem da revista Isto É. Bom, esse slide aqui está falando da imantação de uma barra de ferro, né? Então, o que acontece? A explicação que nós temos para o magnetismo de um ímã é o seguinte. Imagine que você tem um átomo aqui, um núcleo atômico, e o elétronzinho girando em volta do núcleo, ok? Da mesma forma que o nosso planeta gira em torno do Sol e gira em torno dele mesmo, o elétron gira em torno de um núcleo e também gira em torno dele mesmo. Então existe um eixo aqui, um eixo de rotação do elétron, ok? Então em um ímã, né, a famosa magnetita, que é o mineral do ímã, o que acontece de especial na magnetita que não acontece nas outras matérias? O que acontece de especial é que esses eixinhos de inclinação aqui são todos alinhados, tá? Então você tem um alinhamento desse eixo de inclinação do elétron, que é chamado de spin. S-P-I-N, ok? Então, esse alinhamento dá essa capacidade dele atrair metais, sofrer atração, repulsão quando se aproxima de outro ímã. Quando você pega um pedaço de metal qualquer, ele também tem seus magnetismos internos, mas não tem um alinhamento. Você tem aqui cada espinha apontando para uma direção diferente. Quando você aproxima um ímã de uma barra de metal, você consegue alinhar esses spins aqui, ok? E aí aquele metal pode ficar temporariamente magnetizado. Né? Um exemplo disso que a gente percebe no dia a dia é uma chave de fenda, né? As pessoas costumavam deixar o parafuso pequeno cair o tempo todo, quando está tentando parafusar alguma coisa, e aí tiveram a ideia de magnetizar a ponta da chave de fenda, né? E dependendo da posição que você está ali parafusando, o parafuso não cai. Ele gruda ali na ponta da chave de fenda. Tá? Então aquilo é um exemplo de imantação, ok? Um metal que foi imantado por um ímã. Tá? Você pode fazer isso, você pode até criar uma bússola com esse princípio. Pega uma agulha de costura, espeta a agulha de costura em uma rolha, ok? Pega um ímã, esfrega nessa agulha de costura e coloca esse ímã com a rolha em uma bacia com água. Vai funcionar como uma bússola, ok? E a agulha magnetizada ela vai sentir o magnetismo do planeta Terra e vai se alinhar, né, já que ela vai estar livre para boiar em uma bacia com água, vai se alinhar ali com o magnetismo terrestre, tudo bem? Bom, para finalizar essa aula, eu vou comentar rapidamente aqui sobre um tipo de terapia, um tratamento da medicina para combater o câncer, tá? É a magnetohipertermia, tá? Magnetohipertermia, você tem praticamente três palavras aqui, né? O magneto, que vem de magnetismo, hiper, uma coisa elevada, né? Alta, termia, temperatura. Então é um magnetismo gerando alta temperatura, ok? Então a ideia deste tipo de tratamento é ingerir no paciente nanopartículas magnetizadas, tá? E aí, dependendo da substância que você coloca com a nanopartícula, ela tem um endereço ali no organismo, né? Dependendo do que você colocar, por exemplo, o iodo, ele tem uma afinidade com a tireoide. Então pode se alocar na tireoide. Enfim, cada órgão tem uma afinidade com alguma substância, e aí você consegue injetar essas nanopartículas e direcionar para um órgão específico. No caso, você vai procurar o órgão que tem o tumor, ok? Uma vez que as nanopartículas estão ali no órgão doente, né, externamente é gerado um campo magnético. Então tem um campo magnético aqui de um lado e do outro,
né, um tipo de máquina que os médicos conseguem regular aqui para alternar este magnetismo. E conforme eles vão alternando esse magnetismo, as nanopartículas começam a girar, tá? Então elas vão girando aqui e vai gerando a hipertermia, né? Vai gerando muito calor naquele órgão e a ideia é que este calor mate as células cancerígenas, ok? Então é uma das técnicas para combater o câncer, né? Dentre várias. Tudo bem? Bom, o que eu tinha para falar dessa aula é isso. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Não tem cálculo, é uma aula conceitual, tudo bem? E espero que vocês consigam responder com tranquilidade as questões do formulário, tudo bem? Boa sorte para vocês, boa semana e bom estudo. Até mais.